galera, estamos juntos com mais um vídeo da Priscila Jardim. O nosso vídeo de hoje fala sobre Operação Ousada. Estava em portas fechadas com todas as suas opções sobre a mesa. As negociações prosseguiam com a intermediação com outros países, mas não avançavam desde o primeiro dia do sequestro. Os militares preparavam-se para oferecer uma alternativa à principal unidade de elite israelita. Foi destacada para preparar uma ousada ação de resgate, inicialmente com a operação do plano improvável do comando israelita. Deveria voar milhares de quilômetros, passando por diversos territórios inimigo sem serem localizados por radar. As elites israelitas precisariam realizar o mais difícil pouso. Eles tinham que pousar em terra, mantendo o elemento surpresa, para evitar a execução dos reféns, como já tinha acontecido no atentado recente. O ataque deveria ser noturno, mas ainda não se sabia nem sequer se as luzes da pista de pouso estariam ligadas. Detalhe fundamental para o sucesso da ação: os paraquedistas não podiam saltar sobre o lago Vitória, infestado de crocodilos. A única opção que restava era a ida direta em terra, um pouco antes do prazo final. Os políticos não tinham tomado a decisão. Treinos intensivos tinham sido feitos ao longo da semana, mesmo sem os militares saberem ainda se o plano seria aprovado. Eles precisariam chegar no máximo às 3 horas da tarde para chegar a tempo. Bom, finalmente tiveram a permissão do primeiro-ministro para voar, mas a confirmação da operação só chegaria via rádio durante o voo. Foram precisos 4 aviões de transporte militar, sendo um deles um avião hospital que declararam com dificuldade, sobrecarregados, mantendo uma baixíssima altitude de cerca de 15 metros, no trecho acima do Mar Vermelho, para evitar os radares caso os pilotos fizeram um movimento em falso para a frente de apenas 2 milímetros no controle do manche. O avião destruiria-se no mar. A tribulação com os soldados passaram mal. Os 4 aviões militares eram seguidos por um Boeing 707 que deveria sobrevoar o aeroporto da Império. Previu a comunicação em tempo real. Como Israel oferece mais serviços médicos, caso fosse necessário, como o primeiro C-130 fez o pouso a meio da pista. Os soldados desceram rapidamente para colocar lâmpadas móveis junto às luzes laterais, a fim de garantir que os outros 3 aviões militares conseguissem pousar. A rampa do primeiro C-130 abre-se e desceu por ela insuscitamente uma Mercedes preta. Era idêntico ao utilizado ainda e tinha até bandeira holandesa. Dentro da Mercedes estava o Jonathan, mais conhecido como Ioni, que era o chefe da unidade da elite. Depois de um percurso de 1 quilômetro, iniciou-se um confronto e os reféns acordaram assustados, com centenas de balas riscando a escuridão. Os gritos e toda a comunicação eram ouvidas em tempo real, com a pressão pela sala de comando em Israel. Durante a intensa luta e sob o fogo dos terroristas e dos soldados ugandeses, 4 soldados foram feridos quando os reféns estavam para conseguir sair.
Ioni foi ferido gravemente e a operação durou 59 minutos. Dos 106 reféns, 102 foram resgatados com vida, incluindo o comandante e a tripulação, que escolheram ficar do lado dos reféns israelitas, mas infelizmente 3 morreram, e a idosa Deborah Bloch, que foi levada para um hospital próximo no dia anterior devido a um engasgo, não pôde ser resgatada e foi condenada por Amin à morte. Logo depois, para a tristeza da unidade, Ioni não resistiu aos ferimentos e faleceu aos 26 anos, com um longo histórico de sacrifícios pessoais em busca de um ideal. A sua liderança e o seu empenho tinha sido um elemento fundamental para a aprovação e o sucesso espetacular de operação das 7h40 no dia 4 de junho, Rehovot, Israel. Uma semana após o sequestro, no outro domingo de sol, o primeiro-ministro e todos os líderes esforçavam-se para encontrar no céu um sinal da chegada dos aviões com os heróis e os resgatados. Logo depois veio se aproximando o primeiro C-130. Ao se aproximar, foi recebido com aplausos e muita emoção. Os reféns encontraram uma grande mesa repleta de alimentos, água e sucos. Aquela era a primeira paragem antes da chegada ao aeroporto Lod, onde familiares e a imprensa os esperavam. Ainda hoje, a operação realizada em Entebbe é considerada o maior e o mais bem-sucedido resgate de reféns da história. Diversos filmes, livros e documentários foram inspirados nessa operação. 40 anos depois, em 2016, Benjamin Netanyahu, não sei como se fala, acho que é assim, o primeiro-ministro de Israel, irmão de Ioni, foi recebido numa visita oficial ao Uganda e diversos discursos em frente do terminal de Entebbe. As bandeiras dos dois países hasteadas e uma placa posta em memória ao incrível resgate ocorrido ali. Bom, amigos, fique com Deus. Hoje fico com este vídeo de hoje. Amém? Fique com Deus. Beijinhos. Olá, galera. Estamos juntos com mais um vídeo da Psilene. Nosso vídeo de hoje vai contar a história de um resgate surpreendente. Era no dia 27 de junho do ano de 1976, no domingo às 8h59 da manhã, no voo 139 da Air France, parte tal como destino a Paris. O céu estava limpo e ensolarado, com 228 passageiros voam a bordo de um Airbus A300. A maioria dos passageiros eram israelitas e franceses, e de outras 20 nacionalidades, entre elas 2 adolescentes brasileiros. Fizeram uma escala em Atenas com 38 passageiros que desembarcaram e outros 56 que embarcaram na aeronave. Com uma falha na segurança do aeroporto, 4 terroristas conseguiram passar pelos detectores de metal, munidos com armas, explosivos e granadas. Eram 2 palestinos e outros 2 alemães. 8 minutos após a decolagem, os alemães, posicionados à frente da primeira classe, anunciaram o sequestro e dominaram a cabine. Ninguém imaginava o que iria acontecer. Bom, amigos, essa é a primeira parte. Sábado que vem
tem a segunda parte. Esse é o meu vídeo de hoje. Fique com Deus.